Para produzirmos esta matéria, seguimos na estrada sentido Mogi Guaçu e depois em uma estrada de terra até chegarmos no local exato da reportagem. Na matéria de hoje nós vamos falar sobre abelhas. Estamos no apiário, no bairro do Mota Paz, e eu vou falar com o Pedro. Pedro, exatamente o que nós estaremos fazendo hoje? Hoje aqui nós estaremos verificando e colhendo um dos melhores méis que existe, né, que é a florada do açapeixe. A colheita foi atrasada um pouco justamente para a gente colher já um mel mais maduro. Hoje você vai estar acompanhando, né, todo o trabalho, como é uma colheita de mel, né, para esclarecer para a população, para conhecer como é um trabalho de apiário com as abelhas e como é o trabalho de colheita do mel. O que seria o açapeixe? O açapeixe é um arbusto muito conhecido. Alguns tratam ele como uma praga, né? Porque ele cresce geralmente em pasto e tem que ser feita a roçada para que ele não se alastre muito. Mas para nós é um excelente arbusto, né? Que dá uma flor muito atrativa e procurada pela abelha e, consequentemente, um excelente mel. Certo. Aqui do lado tem um cafezal. Essas abelhas estão aqui, esse apiário, é justamente por causa deste cafezal ou o cafezal está aqui por causa do apiário? Essas abelhas que estão agora nesse apiário aqui foram montadas especialmente para polinização do café, desse café que a gente está vendo essa flor aqui. E para fazer agora a retirada do mel em si, você falou que não tem perigo nenhum. O perigo é algumas picadas, né? Mas perigo, a gente vai evitar. Vamos torcer para que não saia nenhum acidente, né? E que tudo ocorra dentro dos parâmetros de segurança, né? Certo. Você já tinha me informado que a gente vai estar colocando as roupas próprias para isso, mas uma ou outra às vezes entra. Exatamente, né? Cada colmeia dessa aí a gente estima que tenha entre 80 a 100 mil abelhas. Então uma picada é sempre inevitável, né? Mãos à obra e antes de mais nada, toda a equipe colocou equipamento de proteção individual para se aproximar da colmeia. Agora está começando a preparar o material aqui para a gente entrar. O que vem a ser isso? Esse é o fumegador. O fumegador, a função dele é fazer uma fumaça, né? Com essa fumaça, as abelhas, a gente vai causar um pânico na abelha, que ela vai encher o seu abdômen com o mel da colmeia. E com isso, ela não consegue dobrar o abdômen para ferroar a gente. Então, esse material minimiza um pouco o nosso trabalho. Não são todas as abelhas que vão estar com o abdômen cheio. Sempre alguma vai sobrar para picar a gente. Mas esse material, sem isso aqui, a gente não consegue trabalhar. São aproximadamente quantas abelhas que tem aí? Estimado, cada colmeia daquela ali de 80 a 100 mil, a gente vai trabalhar com uma faixa de 800 mil abelhas nesse apiário aqui. Então vamos torcer para que pelo menos grande parte pegue essa fumaça. Todas as colmeias serão fumigadas no começo. Isso já dá um adianto muito grande para que elas emitam o sinal, né, de alerta para toda a colmeia, né, para ela se alimentar com o mel. Vai minimizar bem. Tomara. Fica tranquilo. Tomara. Agora sim, colocamos o resto dos equipamentos de proteção individual e mãos à obra. E como disse William Shakespeare, não é digno de saborear o mel aquele que se afasta da colmeia com medo das picadas das abelhas. Mas é melhor prevenir. Pedro, foram tiradas 2 melgueiras. Falou assim, existe uma sequência, as de cima tem menos, as de baixo tem mais, como é? Geralmente a abelha ela começa a colocar o mel de baixo para cima. Então aqui ó, você vê que as duas, quando você já pega o peso dela, você já sente que ela tem menos mel do que as outras. Tá? Então você já vai direto naquela que tem o mel para você não perder tempo.
Você falou que esse mel já é considerado maduro. O que vem a ser isso? Exatamente. Mel maduro é quando ele está todo operculado. Você está vendo aqui, ó, ele está fechado. Ou seja, essa película de cera que a abelha colocou em cima do mel. Então esse daqui já é um mel que está maduro. E veja a coloração dele, olha lá. Tá claro, né? Então assim que encerrou a florada de assar-peixe, né, você espera mais um pouquinho, ela sela todo o mel e o mel já está pronto para ser colhido. Certo, na verdade isso aqui dá a impressão de estar meio duro, meio petrificado, alguma coisa assim. Como que funciona para chegar, como é o processo para estar sendo comercializado no caso? Esse caso que está aqui, ó, parece que ele está duro, mas é só a impressão. Como se fosse uma casca? Exatamente, aqui como se fosse a embalagem do mel natural. Tá? A gente deve evitar de colocar a mão aqui, né? Porque daqui para frente que começa a contaminação do mel. Sim. Então as luvas devem ser lavadas antes da colheita, né? E você evitar sempre de colocar a mão nessa parte do quadro, sempre colocar a mão em volta. Certo, mesmo porque estamos lidando com alimento, né? Exatamente, então daqui para frente começa a contaminação do mel ou a qualidade do mel. E aqui, ó, você vê que você tira o favo de lá e a abelha ela vai procurar pegar sempre o mel que está aberto. Ela evita de colher, de se alimentar do mel que está fechado, que esse aqui é o alimento que ela guardou para uma reserva dela. Certo. É esse que a gente vai levar. Perfeito. Só para mostrar uma coisa para o pessoal de casa, o mais impressionante é que milhões de abelhas, pode-se dizer, e elas inventam de ficar batendo justo na tela. E o barulho aqui também de repente não deu para perceber, mas incomoda um pouco. Vamos ver se dá para pegar um pouquinho esse barulho aqui. Pedro, para que serve essa tela? Essa tela é chamada de tela excluidora. A função dela é manter a rainha na parte de baixo da colmeia, ou seja, no ninho, que é onde ela bota os ovos e aonde há o nascimento das abelhas. Então a função dela é evitar que ela suba para a melgueira e possa fazer a postura dos ovos dela nos quadros de melgueira. Tá? Com isso a gente tem um mel de melhor qualidade, que evita que a mistura entre crias e mel. Então você vê que os favos que a gente colhe em cima só tem mel, não tem a postura da abelha que seria os ovos e os filhotes. Então naquele vão que você vê entre os arames aqui, né? A abelha operária passa, mas o zangão e a abelha rainha, ela não passa ali porque eles são maiores. Então, exclusivamente é para manter a rainha presa embaixo. Exatamente. É manter ela presa, né, no ninho para evitar que ela suba para a melgueira. Após a retirada das melgueiras, deixamos o campo e o mel foi levado para a Casa do Mel, como é chamado o lugar onde os apicultores preparam o mel para comercialização. E isto você confere na edição de amanhã do Telejornal Integração.